eu não considero nem que existam micro-influenciadores. Para mim são influenciadores de nicho. E eu acho que esse é o futuro da influência digital, né? Sou Fred Furtado, eu sou o diretor da TubeLab. Começou um pouco desse negócio cerca de 2 anos atrás, a TubeLab especificamente. Eu cuido, na verdade, a gente divide a TubeLab em 2 áreas. Eu cuido da área operacional e comercial. Administrando, eu cuido da parte de planejamento da TubeLab. Eu venho já desse marketing de influência, já trabalhava antes mais com casting de influenciadores, mais entendendo uma demanda do mercado, a gente se especializou, e a TubeLab começou há 2 anos atrás, planejando campanhas com influenciadores e não apenas vendendo crédito. As máquinas, a gente tem sempre essa onda, eu com a minha vida publicitária toda, cara, eu sempre quis lembrar do que era antigo. Eu tenho uma coisa que eu brinco com todos os meus clientes, sempre falo nas reuniões, que eu acho que as marcas, elas foram feitas para durar, como as coisas eram feitas para durar há 100 anos atrás. Eu vou na casa do meu avô, ele tem um monte de coisa que ele ganhou de casamento. E eu, na minha casa, tenho poucas coisas que duram 2 anos. Então, quando a gente conversa, a gente fala da campanha, a campanha não tem que durar uma temporada. A marca tem que durar muito mais tempo, ela tem que durar uma vida toda. Ela é feita para os filhos do dono, para os netos do dono, ela tem que se perpetuar. Então, hoje a gente entende que a gente tem que trabalhar sempre com esse foco. Então, essas coisas antigas que estão aqui, são muito para lembrar isso sempre de tudo aí. Então, usando um pouco dessa coisa de como é que foi a ascensão dos empreendedores e também a ascensão da TubeLab junto, eu já trabalhava numa agência de publicidade, né? E a demanda de clientes por influenciadores criou-se um núcleo dentro dessa agência que eu dirigi, e de tão grande que esse núcleo ficou, ele se desligou da agência e se tornou a TubeLab. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que há 2 anos atrás, eles realmente se tornaram algo exponencial dentro dos planos de marketing, de mídia, a TubeLab também acompanhou essa tendência de entender que esses caras são mídia, precisam de estrutura, precisam de equipe, precisam de gente pensando campanhas por eles. Né? A gente fala, eles são mídia, são atores, são produtores, são canal, eles são um combo completo, né, que todo mídia e produtor quer ter. E a gente veio também nessa onda, nessa ascensão que o marketing influência todo gerou. Né? E aí, até há 2 anos atrás foi o meu encontro ali, porque eu já cuidava de influência, já cuidava de algumas carreiras, e aí a gente gerou essa união aí, de um cara que já entendia muito de influência, entende, e eu surfando a onda mais do empreendedorismo, digamos, nesse negócio. E tem uma coisa assim, né? As pessoas costumam falar porque é um mercado muito novo, o marketing de influência, né? Que os influenciadores são algo que ainda, é muito recente. Mas a gente fez uma pesquisa recente sobre 2017 para analisar as principais áreas do marketing de influência, e a gente conseguiu identificar que, assim, apesar de ser um mercado muito novo, já tem alguns segmentos que já estão estabilizando ou até diminuindo. Então, as blogueiras de moda, por exemplo, que se destacaram muito ali no começo do marketing de influência, a gente está falando aí de uns 8 a 10 anos atrás, hoje é um mercado que não cresce mais, inclusive ele diminui. Enquanto mercados mais nichados como o de negócio, mercado de educação, enfim, gastronomia, são mercados que conseguem ainda ter um crescimento muito exponencial. Então o que a gente percebe é que, apesar de o mercado de influência ser algo novo, ele ainda tem um crescimento muito importante em algumas áreas que não foram desenvolvidas, e nas áreas que inicialmente apareceram, elas têm tido uma queda, claro, que podem se reinventar. Tem diversos youtubers aí que se reinventam e crescem, enfim, poderia citar diversos nomes, a gente pode pegar o Felipe Neto como exemplo clássico, que é um cara que se reinventou, ele crescia, parou, estagnou no tempo, mas há 1 ano e meio atrás ele falou, eu quero ser o maior youtuber do Brasil, começou a fazer um conteúdo específico porque a plataforma quer, family friendly, postando todo dia, ele entendeu a plataforma melhor que muitos youtubers, e hoje já está entre os 5 maiores youtubers do Brasil novamente. Então é isso, apesar de ser muito novo, é uma coisa que acontece muito rápida e ela tem seus altos e baixos como todas as mídias. Da parte de planejamento, eu não considero nem que existam micro-influenciadores. Para mim são influenciadores de nicho, e eu acho que esse é o futuro da influência digital, né? Hoje tem os grandes influenciadores, a gente pode ir o Whindersson, Felipe Neto, Cossielo, Kéfera, mas quais marcas podem investir com esses caras? São 1-2% das marcas que tem no país. Então, a grande massa
pessoas que estão investindo, podem investir no tiro certo. Não vai fazer aquele branding que vai falar com metade do país. E essas marcas estão identificando esses nichos. Por isso, do crescimento do segmento de educação, de negócios. Hoje, eu sempre brinco isso quando eu converso com os clientes. Se você, antes ia lá num livro, um cara que começou a trabalhar agora, ele ia lá na livraria e comprava Quero Me Tornar Milionário, e esse livro era o mais vendido, Como Ganhei Meu Primeiro Milhão, hoje ele vai lá no YouTube e joga Quero Ganhar 1 Milhão. E ele vai ver 200 youtubers ensinando a ganhar 1 milhão. Não que vão errar quando ver o vídeo exatamente, mas esses nichos estão se destacando. Então, o cara de negócios vai ter o cara de negócios para ele seguir. A pessoa que gosta de cozinhar vai ter isso. E a marca vai conseguir investir diretamente nisso. Mas eu entendo que não existem mais influenciadores. São realmente influenciadores de nicho. Tem um influenciador de cinema, tem um influenciador que só vai falar sobre como dar nó em gravata, tem um influenciador que só vai falar sobre as pescarias. E esses caras que estão crescendo e se desenvolvendo. Falando em investimento, a gente percebe cada vez mais, estando nas agências, estando nos clientes, que marketing de influência é algo que está super presente. Dificilmente hoje você vê uma campanha sair sem alguém protagonizando essa campanha de alguma maneira, né? Digitalmente falando. Basta o pequeno investe quanto pode, o médio, o Daniel falou muito bem isso. Não tem um micro influenciador, porque primeiro quando a gente fala como micro, automaticamente o gestor de mídia ou de marketing já transforma aquele cara num cara barato. E aí pega os top 10, aí como a gente falou, o Whindersson, Cossielo, Felipe Neto, Kéfera, nos caras caros. Sinceramente, não é isso. Dependendo da estratégia que você tiver, dependendo da maneira que você coordenar a tua campanha, você vai gastar até mais com pequenos influenciadores que falam diretamente no nicho, né? Então isso significa que o cara tem 100 mil seguidores, parece pouco, mas para quem quer atingir aqueles 100 mil que ele fala muito especificamente, ele engaja muito melhor, é um canal muito direto. E hoje em dia, eles são jovens na idade, mas eles entendem o poder que eles têm cada vez mais. Então isso significa o seguinte, eles sabem se valorizar, né? Eles sabem colocar preço nas coisas também. Não é tipo, porque ele tem 50 mil seguidores, ele é super baratinho, então nós fazemos qualquer coisinha que ele aprender ele faz. Não, é o contrário muitas vezes. Muitas vezes o cara que sempre foi muito grande, ele está até acostumado a fazer coisas mais baratas com marcas baratas e coisas caras com marcas maiores. Mas esse outro cara que sabe o poder que ele tem dentro da fanbase, consegue também valorizar. Então, hoje em dia, o investimento, tanto para canais de nicho quanto para grandes canais, eles são muito parecidos. A gente não consegue ver tanta diferença. Se a gente for pensar em conversão, aí é o que normalmente interessa as marcas, é uma questão de branding com conversão nos influenciadores. Esse influenciador de nicho, normalmente, ele pode converter muito mais do que o outro influenciador. Então você pega um influenciador aqui que é um cara especializado em venda de imóveis. Se você colocar nele, ou você colocar no Felipe Neto, no Whindersson, provavelmente você vai vender muito mais dele, se você for falar de imóvel. Porque o público dele está ali querendo saber quais são as dicas. Tá? No outro você vai fazer um branding, sua marca vai fazer barulho, pode virar até trending topics, mas ela vai ficar em evidência, ela não vai virar conversão. E esse cara não, esse cara converte, porque ele está falando com pessoas que querem comprar imóvel. Então por isso que é difícil de falar micro-influenciadores, é uma coisa que aqui na agência a gente já aboliu e eu acho que é uma coisa normal aí pro mercado cada vez mais entender que não existem micro-influenciadores, mas sim influenciadores de nicho. Então não, minha estratégia é falar da minha marca, é enriquecer minha marca e é ser trend topics. Óbvio, vamos colocar com um canhãozaço. De repente, a estratégia é vender. O que aconteceu muito é que assim, os influenciadores ganharam tanta força na rotina e na vida das marcas que eles passaram a ser também vendedores. Então hoje o departamento de marketing fala, eu quero vender mais com ele. Quer dizer, então aí, se você quer vender mais, então você tem que escolher um cara que converta mais. Eu quero aparecer mais, então você tem que ter um cara que tem um alcance maior. Aí sim é o nosso business, assim, é isso que a gente planeja para fazer.